E hoje nós vamos falar sobre reter a atenção da criança no Ministério Infantil. Antes de tudo, eu quero deixar claro uma coisa. Criança é movimento, criança é diversão, criança é alegria. Então, não tem como você esperar que a criança vai ficar ali sentada, congelada, travada, sem prestar atenção. Aliás, prestando atenção no que você está falando como um robô. Isso não vai acontecer, tá? E se acontece, geralmente é aquela criança que fica parada, mas a cabeça dela tá em outro lugar, porque isso eu já vi. Crianças que ficam paradas, quietinhas, mas quando você vai ver, ela tá viajando. Então, geralmente a criança é movimento, a criança é interação. E aí eu quero falar com você algumas dicas que me ajudam a reter a atenção da criança durante a ministração no Ministério Infantil, durante a pregação, até durante o culto, né? Você pode aplicar essas dicas que eu vou dar durante os cultos, enfim. É muito importante, como você entendeu ali que a criança é movimento, é muito importante você se adequar à realidade da criança. Se você sabe que uma das formas que a criança mais aprende é brincando, é se movimentando, é interagindo, você vai usar isso a seu favor. É a sabedoria que Deus te dá, né? Então, assim, primeira coisa, dependa do Espírito Santo. O Espírito Santo, muitas vezes, vai nos direcionar a fazer uma coisa totalmente diferente do que a gente faria. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu pegar uma criança e os pais me alertarem e falarem, olha, com ele tem que agir assim, porque ele tem tal questão, ele faz desse jeito, e aí a gente viu que é melhor agir assim e tudo mais. E na hora o Espírito Santo falar assim, não faça isso, faça de outro jeito. E aí o Senhor me mostrava o outro jeito que eu tinha que fazer. Então a primeira coisa é depender do Espírito Santo. Logo mais pra frente, aqueles pais falaram, né? Nossa, como você conseguiu e tudo mais. Eu falei, é Deus. Deus é que faz essas coisas. Porque eles perceberam que a forma como eu estava lidando com aquela criança dava frutos, não somente controlava ela, entende? Então nós precisamos entender isso, a dependência do Espírito Santo em primeiro lugar. E você só pode ter isso se você busca uma vida de intimidade com Deus, de oração, de leitura da palavra, amém? Então, número 1, dependa do Espírito Santo. Agora, segunda dica, entenda a bateria da atenção da criança. Gente, cada faixa etária tem uma bateria da atenção. E o que é isso? Em cada faixa etária, por exemplo, de 3 a 5 anos, a criança não consegue ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, as aulas precisam ser mais dinâmicas, os cultos precisam ser mais dinâmicos para essa faixa etária. Agora, crianças maiores já têm uma bateria da atenção um pouquinho maior, então você vai adaptar ali de acordo com o que você percebe que elas conseguem interagir, que elas conseguem prestar atenção e tudo mais. Então, presta bastante atenção com a bateria da atenção de cada faixa etária, tá? Presta bastante atenção na bateria da atenção de cada faixa etária. Outra coisa importante que você precisa fazer você precisa interagir mais com as crianças. O que isso significa? Que você vai usar os movimentos, as palavras, porque elas gostam de conversar, elas gostam de se movimentar. Você vai utilizar isso tudo para a glória de Deus. Então, ao invés de deixar a criança solta, se ela quer se movimentar, se você sabe que essa é uma necessidade dela, ela quer correr, ela quer conversar, ela quer falar, ela quer brincar, você vai incluir isso na ministração. Ah, Lohane, mas vai ser tudo brincadeira? Não, você não vai fazer tudo brincadeira. Mas, por exemplo, durante a ministração de uma igreja que eu fui ministrar, tinha uma parte que falava sobre a importância de amar a Deus de todo o coração. E aí, o que eu fiz? Como eu sei que criança gosta de movimento e que cada interação que eu faço, a bateria da atenção dela é carregada, porque você sabe que tem a bateria da atenção, mas a bateria da atenção vai descarregando. Se você não interage, essa bateria descarrega e pronto, você perde a criança vai prestar atenção em outra coisa, fazer outra coisa. Então, o que eu fiz? Como eu sei que a criança gosta de movimento, ela gosta de falar, ela gosta de brincar, eu interagi com elas de uma forma que elas pudessem se movimentar, que elas pudessem achar divertido. Então, toda vez que eu falava a frase,
amar a Deus de todo o coração, o que eu fazia? Eu falava, olha, todo mundo vai fazer junto comigo. Amar ao Senhor de todo o coração. E elas amaram esse todo que nunca acabava. Então elas achavam super divertido elas começarem de um lado e puxarem a mão até o outro lado, fazerem os gestos. O que estava acontecendo ali? Elas estavam interagindo, elas estavam se envolvendo na ministração. Tem uma frase do Benjamin Franklin que diz o seguinte: diga-me e eu esquecerei, ensina-me e eu poderei lembrar, envolva-me e eu jamais esquecerei. Então, se você se envolve com algo, tem muito mais chance de você lembrar daquilo para a vida toda. E com a criança é a mesma coisa. Então, anota essas 3 dicas aí. Dependa do Espírito Santo. Conheça a bateria da atenção de cada faixa etária. E, claro, você precisa investir nas interações. Invista nas interações durante a ministração que tenha a ver com o ensino que você está passando naquele dia, que Deus quer que você passe naquele dia, tá bom? Quero te convidar agora a se inscrever no meu intensivo Discipuladores do Reino, porque esse assunto que eu falei aqui é apenas um pedacinho de todo o assunto que eu falo naquele intensivo. É um intensivo, um curso rápido, vamos dizer assim, que ao todo dá mais ou menos 2h30, só que ele é dividido por pequenas aulas para você assistir quando você tiver tempo, você estiver disponível. E lá eu falo sobre conexão, atenção e retenção de forma mais detalhada. Aqui foi só uma pinceladinha do que você vai ver por lá. Então eu te convido a clicar aqui embaixo, abre aqui o box de informação, clica em mais e você vai ver o link do curso para você se inscrever, para você se capacitar e investir no seu ministério. Tá bom? Que Deus abençoe você. E se inscreve aqui no canal, não se esquece, tá? Deixa o seu like, porque isso vai ajudar a entregar para muito mais pessoas. Tchau, tchau!